Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando atualmente a obra Luz do Mundo e hoje nós nos dedicaremos a analisar o capítulo 17, Semeadores Galileus. É uma passagem, inclusive, pouco falada sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos chegar lá. Então, Amélia Rodrigues, para nos contextualizar a essa passagem, vai dizer que a Galileia, ela sempre foi muito querida ao coração do Cristo e ali ele passou, junto com os seus apóstolos, por momentos muito felizes. Ela vai dizer que eles, que eram simples de coração, acabavam ajudando-se no infortúnio, sustentando-se uns aos outros nas dificuldades, compartilhando os júbilos que tinham os renovado para que pudessem prosseguir otimistas, conquanto as contínuas aflições. Em todos os tempos, os homens, com a necessidade de enfrentar as suas provas e expiações, sempre foram bafejados pelas aflições. Mas a mensagem do Cristo, hoje como outrora, funciona como consolação, como refrigério para as nossas almas opressas. De alguma sorte, nós sentimos ressonância no nosso mundo íntimo para essas esperanças num futuro mais ditoso. E era exatamente assim que aqueles homens simples se sentiam naquele tempo. E aí ela vai dizer que as paisagens verdejantes, a natureza tão bem aquinhoada da Galileia, eram uma espécie de poema de ternura naquela época. E continua dizendo que os diálogos do Cristo com os habitantes daquela região eram feitos de delicada ternura e enriquecidos de promessas de ventura. Eles haviam passado por muitos desafios juntos. E aí Amélia se lembra disso. Tanto os desafios de ter que explicar aos judeus as verdades eternas sem que eles pudessem entender, como por exemplo Nicodemos, e as reiteradas vezes que o Cristo entrou no templo, falou na sinagoga, as perseguições, as incompreensões, as curas e as pessoas que não remodelavam os seus hábitos após terem sido bafejados por esses ditos milagres. Eles tinham passado por muitas experiências, algumas muito felizes e outras bastante dolorosas, como foi a própria crucificação. Ela chega a falar sobre isso. E aí ela fala também sobre o magnetismo irresistível e misterioso do Cristo. Nele havia uma inexplicável magia que comunicava paz, mesmo quando, ou melhor, sobretudo quando, ele não falava nada. Mesmo através dos seus silêncios, eram estes revestidos de poderosa emanação de segurança interior, que igualmente impregnava todos aqueles que os seguiam de perto. Então, aqueles que conviviam proximamente do Cristo sentiam essa influência poderosíssima e extremamente bondosa e amorosa proveniente dele. E aí Amélia vai se lembrar das convulsões festivas dos últimos dias, após a entrada gloriosa e durante ela, não obstante a exaltação geral, ele se apresentava triste no animal que o conduzia ao espoucar das emoções festivas, tudo se sombreara intempestivamente. E aqui Amélia está citando aquela passagem célebre quando Jesus entra em Jerusalém no jumentinho. Esta passagem está narrada em Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 38. E aí nós vamos ler. Pela Bíblia de Jerusalém, ministério de Jesus em Jerusalém, entrada messiânica em Jerusalém. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e ao entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou, soltando-o, trazei-o. E se alguém perguntar:
Por que o soltais? Responderei: o Senhor precisa dele. E exatamente assim foi feito. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Diziam: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. E aí nós nos perguntamos, por que motivo Jesus fez isso? Pegar um jumento e entrar, né, essa entrada triunfal em Jerusalém, montado no lombo deste animal. E aí quando nós vamos para o texto de Zacarias, no capítulo 9, a gente vê o seguinte, Zacarias capítulo 9, versículos 9 a 10. O Messias: exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento. Sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar e do rio às extremidades da terra. Então aqui, mais uma vez, por diversas vezes, Jesus aproveitou-se dessas ocorrências para poder fazer contextualizações com o Antigo Testamento, fazendo uma espécie de consagração das profecias daqueles que os precederam. E aqui não é diferente. E aí Amélia prossegue falando sobre a deserção dos seus amigos mais caros, a galhofa de que fora vítima pelos seus próprios beneficiários, o supremo abandono e a morte. Acabaram não prejudicando-o, porque ele era muito superior a esses desafios, mas corroendo como um ácido o remorso daqueles homens que não conseguiram aproveitar de uma forma satisfatória a sublime oportunidade de ter esse contato com ele. E aí eles se lembravam de quantas vezes ele havia devolvido a vida aos amigos e irmãos que se acercavam dele, como por exemplo Lázaro, o filho da viúva de Naim e tantos outros exemplos. E então, devido à sua paixão e morte, aguardavam ansiosamente pela sua ressurreição e aparição. Depois de terem perdido, agora o valorizavam muito mais e aguardavam ansiosos pelo seu retorno em espírito. E aí Amélia vai dizer: na sepultura vazia, no cenáculo, na estrada, na praia, ao lado dos amores e juntos aos desconhecidos, ele se apresentou, participou de quefazeres e jornadeou em conversação amiga. Não podemos nos esquecer que depois do sumiço do seu corpo, ele aparece a Maria de Magdala, a repórter da ressurreição. Depois dos seus discípulos estando reunidos, ele, mesmo com o lugar de portas fechadas e janelas fechadas, aparece lá. Após 8 dias, aparece novamente, porque da primeira vez Tomé não estava, e mostra as próprias chagas a Tomé. Depois, à beira do mar do Tiberíades, aparece a Simão Pedro: Pedro, tu me amas? Aparece também na estrada de Emaús aos andarilhos e peregrinos. Então, por diversos momentos, Jesus reaparece aos seus discípulos. E aqui, portanto, mais uma vez, Amélia vai dizer: a atmosfera de lembranças era uma dor e uma saudade em todos. E eles, naquele entardecer, houveram-se reunido no cume do outeiro, sem qualquer delineamento anterior, como se tivessem sido levados até ali. Tinham a impressão de que uma desconhecida força o tinham arrastado. E isso está em Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. A aparição de Jesus na Galileia e a missão universal. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo,
prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide e fazei com que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é exatamente isso que Amélia vai dizer. Enquanto eles esperavam ouvir o Messias amado, eles tinham essa certeza íntima de que ele continuava entre eles. E assim também nós, meus amigos. Quantos ainda aguardamos o retorno do Cristo, quando em verdade ele jamais se apartou de nós? Não temos mais a sua presença física, como há 2000 anos, mas temos a sua presença espiritual, a sua psicosfera, que nos envolve, que nos acalma, que nos encoraja, que vitaliza-nos e que vitaliza-nos nesses tempos tão difíceis. Amélia vai dizer que naquele momento houve um estremecimento generalizado, um frêmito que percorreu todos os presentes. Era Jesus. As suas vestes pareciam flutuar, incendiadas de fulgurante luz. O rosto, adornado pela basta cabeleira, flutuando no ar carregado, era do amado, mas mais belo, mais diáfano. E tendo proferido todas essas coisas, Jesus dava a certeza íntima de que ele nunca nos apartou de nós, nem nunca nos deixou. Amélia vai dizer: Sois a terra generosa, e eu sou a semente de vida. Se não morre o grão, não pode se enriquecer a mesa do pão. Talvez, penso particularmente, que se Jesus houvesse se demorado mais entre seus discípulos, haveria de comprometer a responsabilidade e autonomia que cumpriria a cada um deles de dar continuidade a essa mensagem. Jesus houvera vindo para ser esse fermento que levedou a massa humana, com o objetivo de que cada um de nós, tomando as suas sementes de vida e esperança, agora plantasse e fizesse frutificar em cada coração. E ele prossegue dizendo: Seja o vosso sinal o amor, porque só o amor liberta o homem. Eu vos convido a descer aos homens e amá-los, para subirdes aos céus. Todo aquele que desce para ajudar, eleva-se ajudado pelo auxílio dispensado. E é por isso que o trabalho no bem nos faz tanto bem, porque ajudando os outros, mesmo que nós não sejamos perfeitos, mas colaborando com o nosso quinhão, com a nossa parte, nós também estamos ajudando a nós mesmos na construção de um mundo melhor, na construção de um futuro mais ditoso, porque todo o bem que é feito sempre retorna em bênçãos para aquele que faz. E Jesus prossegue dizendo: Eu venci o mundo. Não podereis vencer no mundo das ilusões e dos triunfos entre os homens de paixões. Vossos ideais, em nome do meu nome, serão violados e confundidos, mas tende bom ânimo, porque tudo passa, menos o amor. Não vos enganeis. Porfiai mesmo quando aparentemente tudo estiver contra vós. Prossegui. Eu estarei convosco até o fim dos séculos. E nesses momentos conturbados de transição planetária, nós precisamos nos lembrar dessas palavras. Seremos confundidos. O mundo tentará inverter os valores, mas nós precisaremos perseguir até o fim este ideal divino que dizemos abraçar. E aí Amélia vai finalizar dizendo que aqueles homens simples ouviam extasiados essas palavras do Consolador. E aqueles que naquela época o ouviram, seguiram marchando por essas trilhas de paz. E muito em breve nós poderemos fluir dessa felicidade que é viver o Evangelho dentro das nossas condições. Quanto mais nós nos esforçamos para viver essa mensagem, mais nós somos estimulados à construção dessa felicidade, que é essa terra prometida dentro dos nossos corações. Que Jesus, portanto, nos estimule sempre, meus amigos. Muita paz a todos e até a próxima.